Muito bem, estamos começando o nosso podcast de hoje e a nossa alegria é que temos aqui pessoas importantes também, mais uma vez, para falarmos sobre o assunto do mês de setembro, que além de acampamento Farroupilha, também é campanha política. Com a gente aqui na bancada, nosso grande amigo, candidato a vice-prefeito, vamos pela ordem, né? O certo seria chamar a senhora primeiro, né? Mas, pela ordem, o candidato a vice-prefeito, seu Valmor Scolari, e também a dona Cíndia, que é candidata a vereadora. Sejam bem-vindos, bom tê-los aqui. Vamos conversar sobre assuntos importantes da nossa comunidade. Bom, uma saudação especial, Johnny, a você, a todos os amigos que nos acompanham. Saudar a Cíndia aqui, que nos ladeia e que é a nossa candidata a vereadora, né? Também nessa missão. Estamos aqui, vamos conversar um pouquinho, falar sobre serviços públicos, sobre política, de tudo um pouco. À disposição de você, dos amigos aí, para poder conversar e, claro, prestar o nosso apoio também à candidatura da Cíndia aqui, que é desafiador. Desafiador. Desafiador, principalmente quando mulheres, colocam os seus nomes à disposição. A gente fica muito feliz com isso, mas sabe do desafio. Por isso a gente tem que percorrer essa cidade junto, dando apoio para que todas tenham força e coragem de chegar no fim da caminhada. Tudo bem com você, Cíndia? Tudo bem. Então, assim, Johnny, obrigado pelo convite. Meu vice-prefeito, é um prazer, ainda mais uma pessoa com uma bagagem como o Valmor. Sim. Então, assim, ter esse amigo, esse parceiro junto, eu acho que é muito gratificante. E chegar na casa das pessoas e dizer, estou com João Rodrigues e Valmor Scolari, é uma emoção, é uma coisa muito satisfatória, é muito bom tê-lo como parceiro, meu amigo. Olha que legal. Começando aqui para a gente começar a falar sobre alguns assuntos, eu gostaria de perguntar o que levou o Valmor Scolari a sair, eu posso falar assim, não precisa ser seu, né? Claro. Mas Valmor Scolari a deixar o legislativo e ir para a vaga do executivo. Como é que foi essa ideia? Bom, porque são 3 mandatos, né? Bom, Johnny, o que acontece? Eu costumo dizer, e falei isso muito durante o período de escolhas aí, de composições, ninguém se candidata ao cargo de vice-prefeito. Até porque o cidadão vota para prefeito. Para prefeito. O vice-prefeito é o único que não leva voto. Sim. Não ganha voto direto. Sim. Então, durante esse período de construção, da escolha de quem concorreria junto com o prefeito João, nós fomos sendo procurados daqui e dali, e no final da história toda, os presidentes dos partidos, os nossos próprios vereadores, todos concordaram de que seria interessante que tivéssemos chapa pura. Por quê? Pela continuidade do trabalho, para a gente poder continuar tudo isso que o prefeito João Rodrigues está fazendo, nessa parceria. Eu sempre fui um cara muito leal ao João. Sim. Sempre muito leal, partidariamente falando. Durante esses 3 anos e meio, a gente conviveu muito próximo. E essa proximidade e esse conhecimento da máquina pública, do andamento das coisas, com certeza pesaram na hora da escolha. E o prefeito João teve uma decisão bem importante, foi ele quem tomou a decisão final, e a concordância sempre foi dele de escolher quem seria o seu candidato a vice. Tem outros tantos nomes para poder compor, secretárias, vereadoras, vereadores, enfim, várias opções, mas convergiu para que fosse eu. Eu estou extremamente feliz, comprometido, trabalhando muito, desde o dia 3 de agosto, quando a convenção homologou o nosso nome. Eu tenho feito todo dia da minha... 25 horas por dia. Todo dia da minha vida, me dedicando integral. E aí, nessas horas, a família é parceira, porque Tem que ser. A Marisa, a Luísa, minha filha, minha esposa, elas compreendem, estão compreendendo essa necessidade de que é um período de entrega total, da parte física, da parte emocional. E também, como eu disse logo no início, acompanhando os nossos candidatos a vereador. Como eu já fui vereador, eu sou vereador, eu disputei 4 eleições. Sim. Eu sei o apoio, o quanto é importante quando o prefeito, quando o candidato a prefeito, quando o candidato a vice-prefeito podem nos acompanhar, seja na visita mais simples até a maior visita da campanha. Sim. Faz uma diferença
porque é um apoio, é uma palavra a mais que só vai nos dando força de continuar firmes e fortes até o final da caminhada. Então, é nesse intuito de me dedicar integralmente, de ajudar os nossos candidatos, para que a gente chegue junto lá no dia 6 de outubro e tenhamos êxito, né, na recondução do prefeito João Rodrigues aí à Prefeitura de Chapecó. Ah, com certeza. Olha só. E Cíndia, você então decidiu a ser... O que te levou a ser candidata para a Câmara de Vereadores? Eu sempre estive envolvida na minha comunidade e também nos lugares onde passei, nos meus trabalhos, eu vi que dava para fazer alguma coisa, dava para melhorar aquele espaço. Sempre ajudei alguém politicamente, mas assim, alguns candidatos que eu ajudei, eles não me corresponderam, Sei. né? Então, assim, eu vi que a necessidade não é só você dizer não tá bom. Se não tá bom, você tem que ir lá e fazer melhor. Tem que tentar melhorar. E com essa caminhada, eu pensei, fui estudar, fui me aprimorar na saúde, na segurança. Então, essa bagagem toda, me mostrou que eu estou preparada para assumir uma vaga na Câmara de Vereadores. Já vem se preparando. E como o meu vereador não está, resolvi descer, então. Olha que interessante. Então veio se preparando através do conhecimento. Esses dias atrás a gente conversava e eu sempre falo que o vereador, ele tem que ser aquela pessoa que ajuda o prefeito no sentido de saber como é que está a comunidade. E a gente às vezes percebe que a comunidade está sofrendo uma necessidade e o prefeito não sabe. Porque às vezes o vereador pensa assim, mas se eu for lá falar de novo para o prefeito que estamos com problema de novo lá, que colocamos e não deu certo. E essa demora em tomar a decisão atrapalha a comunidade. Você concorda com isso? Sim, eu concordo. No entanto, que a nossa cidade em desenvolvimento ela é muito boa. Em saúde, segurança, a gente é a terceira cidade do estado em saúde. Tem algumas coisas que dá para ajustar com o que já se tem. E com certeza, tendo essa amizade que a gente tem, essa conversa que a gente tem com o prefeito e com o nosso vice, vai ficar mais fácil. Porque eu vou chegar diretamente e vou dizer, olha... Fui ontem na unidade de saúde e vi que essa demanda não está sendo bem atendida. Então, a gente vai levar, vai discutir, vai resolver. Corrigir. Vai corrigir, porque a gente não vai precisar de intermediários, porque a gente já tem essa ligação com o nosso prefeito, com o nosso vice. Então, a gente vai ter a porta aberta para chegar e levar essa demanda, que às vezes são coisas simples e que dá para fazer com o que a gente já tem. Exatamente. Eu sempre comento que é importante a gente... usar as ferramentas que tem e trabalhar com elas da melhor maneira. Se precisar trocar o pneu com o carro andando, vai ter que trocar. E você fala, mas não tem. E tem muitas séries de televisão que, inclusive, o pessoal brinca fictício, né, logicamente, mas eles mostram que sempre dá para fazer quando você tem vontade. Quando você não tem vontade, você arrumou a desculpa, né? Quem quer fazer, acha um jeito, não é isso? Mas eu queria perguntar pro Valmor, como é que seria esse apoio para os candidatos que estão na coligação, ou enfim, depois que se elegeu, o que importa é quem está lá, você tem uma bagagem como vereador, você está do lado direito da Cíndia nesse momento, então é muito bom, né, Cíndia, ter alguém do seu lado direito que tem esse conhecimento lá dentro da Câmara. E você teria esse apoio com certeza do Valmor? É isso, Valmor? Olha, a ideia é que a gente, depois que a eleição acontecer, exato, os eleitos, né, têm os seus próprios compromissos, né, com os seus bairros, com as suas regionais, né. Alguns vereadores fazem votos em toda a cidade, outros concentrados um pouco mais nas suas regiões, e aí a representatividade faz com que eles tenham os seus próprios compromissos. Mas a partir do dia 7 de outubro, e eu já posso te dizer que se formos eleitos, o prefeito João Rodrigues tem esse compromisso de que a gente já comece a construir o novo governo, começar a preparar o novo governo, esse governo que termina até dezembro, esses mandatos que terminam até dezembro, né, todos eles serão muito bem valorizados, mas a gente começa e aproveita o tempo dessa transição, porque como se tudo der certo, é o mesmo governo, o mesmo prefeito, né, fica mais fácil. Então, é uma transição que já vai acontecer, né, para que os novos vereadores também já tenham as suas propostas e tudo aquilo que
terão que fazer já sair acelerando a partir de janeiro. Mesmo que a Câmara ela começa mesmo as atividades legislativas no mês de fevereiro, mas essas demandas, essas questões que foram sendo levantadas durante o período eleitoral, tudo isso vai vir à tona, né? As necessidades, as demandas de cada bairro, de cada vereador, mesmo quem não se eleja. A gente vai ter que considerar tudo isso, porque são pessoas que foram até a porta da casa, visitaram as pessoas. Sabem das necessidades. Acaba sabendo, sim. E algo muito importante, o prefeito nem sempre consegue saber de tudo. Nem o vice-prefeito consegue saber de tudo. Mas o vereador estando lá, o cabo eleitoral, as pessoas estando presentes na comunidade, as demandas acontecem. E elas aparecem para a gente resolver. Então, é um trabalho que não vai parar em nenhum minuto. Ele se intensifica agora no período eleitoral, em função dessa presença maciça dos candidatos nas regionais, nos grupos de mulheres, nos grupos de idosos, enfim. Ela se intensifica, mas ela não termina. Sim. Então, a gente vai acompanhar e dar esse apoio para os nossos vereadores em tempo integral, para poder suprir o quanto antes as demandas que eles vão trazer. Isso. Cindy, sabe que a gente fala, mas às vezes fica sempre alguma coisa a mais que você precisaria colocar. Caso você seja eleita, e a gente está acreditando que sim, como é que vai ser o seu mandato lá? Como é que você pretende, estando lá? Vamos já pensar no depois. Porque agora nós estamos na época de pedir voto, é a primeira vez que você está indo. Como é que você pretende agir dentro da Câmara de Vereadores depois de eleita? Sempre levando as demandas da comunidade, sempre apoiando o nosso prefeito e o nosso vice naquilo que é necessário para melhorar a cidade para os nossos chapecoenses. Então, eu quero ser uma vereadora atuante, tanto no lado de buscar essas demandas para a minha comunidade, para as comunidades chapecoenses, quanto no apoio ao nosso prefeito, porque eu sou da coligação João Rodrigues e Valmor Scolari. Então, eu tenho esse apoio, nós temos essa amizade, vai ficar mais fácil de se trabalhar. É a parceria certa. Como é que vocês estão vendo? Na verdade, dá para dizer que nós já estamos indo da metade para o fim da campanha, né? Porque teve a pré-eleição, ou seja, tinha pré-candidatura e tal, depois foi homologado e ficou aberto ao público. Nós já estamos aí bem próximo do que ainda pode se fazer como candidatos. Como é que vocês estão vendo essa reta final, vamos tratar dessa maneira, a campanha do João Rodrigues e a campanha dos vereadores? Como é que vocês estão vendo a aceitação do público? A pergunta para os dois comentários. A aceitação é a melhor possível, né? Nós temos, e eu insisto nisso, nós temos um histórico na nossa coligação 139 candidatos. Olha só. Nas outras duas candidaturas, eles não preencheram nem o número mínimo de candidatos. Olha só. Que teriam 22 vagas. Verdade. De um lado só tem 10 e do outro lado só tem 13. Sim. Quer dizer, não encontraram nem candidatos suficientes que acreditassem no projeto para preencher as vagas. Olha só. E nós estamos extremamente felizes, os nossos candidatos estão trabalhando dioturnamente, todos dentro das suas atribuições, dentro dos seus grupos, enfim, é intenso, né? As agendas nossas são intensas, tanto eu como o prefeito João, a gente faz agendas separadas para poder atender o máximo dos nossos candidatos, das reuniões marcadas nos bairros, nas comunidades, nas empresas, enfim. Então, a gente está vendo a eleição muito boa, né? E os nossos vereadores, como eu disse, estão dando uma resposta muito boa, fazendo com que a gente também tenha agendas redobradas para poder atender a demanda e as necessidades dos nossos amigos. E você, como é que tá vendo? Eu vejo assim, a cidade se desenvolveu muito, então o João Rodrigues, ele trouxe para a cidade o desenvolvimento, a criatividade do chapecoense de fazer, de buscar, de ter fé. Então isso deixa a campanha mais leve, melhor de se fazer. E eu vendo a minha campanha, eu tô muito feliz, gente. Eu tô chegando nas casas, eu tô tomando chimarrão, eu tô tendo assim uma coisa que despertou muito boa. O coração leve, uma campanha leve. Claro que o João Rodrigues só agregou, porque a cidade inteira tá com asfalto, alguns detalhes que tem que ser resolvido, mas que o homem vai fazer. O cara é trabalho. Então assim, eu me espelho muito
nele para muitas coisas. A família dele, por exemplo, um exemplo de família para o chapecoense, Sim. sempre unida, e isso é muito importante, como a do Valmor também, a gente vê isso no dia a dia. E isso, para nós, chapecoense, a gente ainda preserva muito a nossa família. Então, quando você chega numa família, você é recebida muito bem, você já vai para casa com o coração leve. E com certeza a gente está indo com a cara, coragem, amor no coração para levar para vocês o nosso melhor também. Tem 2 temas que a gente sempre cita aqui e não tem como não citar. É lógico que a Chapecó que a gente conhece é uma Chapecó bonita. Eu fiz parte de um projeto chamado Brasil Sem Frestas e quando estivemos na Câmara de Vereadores, um dia recebemos esse comentário, que a gente chegava onde onde o poder público não conseguia chegar. Isso me chamou muita atenção. Então tem 2 temas aqui que eu vou fazer uma pergunta rapidinho aí para vocês, que é sobre a segurança, principalmente nas escolas. Eu acho que é um tema muito importante para as pessoas que nos veem, porque assim, vamos lá, temos uma cidade legal, uma cidade que cresce, vamos dizer assim, Mais de 6% ao ano. é visível o crescimento, você passa numa rua, no outro mês já tem algo em construção e novos loteamentos, e a gente sabe que é um desafio para o poder público a questão de educação e segurança, mas vamos falar primeiro pela segurança, que já envolve as escolas, que primeiro nos interessa falar dos nossos filhos, né? Como é que vocês estão preparando esse pensamento? Bom, olha, se a gente observar, Chapecó já é a primeira cidade do Brasil que tem as portas giratórias, né, as portas com detector de metal. Nós já temos 13 instaladas, né, e vamos instalar mais 15. Nós estamos investindo mais de 3 milhões no cercamento das escolas. As que não têm ainda um cercamento adequado estão sendo reformados. Onde nós temos muros que precisam ser refeitos, estão sendo refeitos, grades nas escolas e nos CEINs. Então o prefeito João já tem uma preocupação muito grande, e os últimos acontecimentos, né, que nós tivemos lá em Saudades, lá em Blumenau, né, desencadearam esse processo de segurança nas escolas. Nós temos os detectores de metal para os servidores. Nós abrimos a possibilidade de contratação dos militares da reserva. Sim. Né, são 130 vagas para preencher para todas as escolas. Temos um número já expressivo de profissionais. Os nossos guardas municipais fazem um trabalho de vigilância, de ronda, né, de cuidado nos horários de entrada, saída das escolas. Os nossos próprios vigias desempenham uma função bem importante nas escolas, né? Então, o investimento ele é constante. O prefeito João é um visionário nesse assunto. O João tem uma grande preocupação, por isso que nós estamos investindo bastante nessa questão da segurança nas escolas, para que a gente não seja nunca surpreendido, né? Para que a gente sempre esteja na frente e sempre o trabalho seja preventivo. Trabalho preventivo, de cuidado, de preocupação, de ter sempre um profissional atento no entorno da escola, percebendo os movimentos. Nós investimos agora recentemente em 1.200 câmeras de monitoramento que estão espalhadas pela cidade em pontos estratégicos, também próximos aos estabelecimentos escolares. Todas as nossas escolas, as que possuem já alarme e câmeras de monitoramento nos pátios, nas áreas externas, estão todas interligadas com a Guarda Municipal. Então, uma preocupação bem intensa do prefeito João, para que a gente, como eu disse, nunca seja surpreendido, que a gente sempre possa estar à frente dos problemas, principalmente no que tange a segurança das escolas. Esse formato, Cindy, eu comentei aqui porque eu sei que também você trabalhou nessa área, né? E eu sempre falo exatamente o que a gente comentou agora há pouco. Quando você está de fora, você tem uma visão e até comentários com famílias e tal, diferente do que o poder público, no momento que está gerindo, e muito bem gerindo, como ele comentou aqui, tem uma outra visão que pode agregar. Você vê isso, e como é que você vê esse formato? Aonde melhorar? Como é que pode contribuir? Como é que a comunidade vê isso?
A comunidade e eu, como mãe, vejo isso como um assunto muito importante, porque o nosso melhor tesouro a gente está deixando na escola. Na escola. E a gente precisa trabalhar, então a gente precisa dessa segurança, com certeza, assim que a gente tenha a certeza que nossos filhos vão estar bem no final do período, quando eu voltar para buscá-lo. Então, assim, vejo que a estrutura, realmente a prefeitura está fazendo, está ficando muito bom, mas o que me chama mais atenção, e eu acho que é mais eficaz, é o trabalho humano que os vigias desenvolvem na escola, porque ele fica ali, cuidando, vigiando, sendo atento, quando a criança vai ao redor da cerca, do muro, porque sempre tem alguém pro lado de fora. Às vezes, a guarda não está presente, não está passando, mas o vigia está atento. Por que aquela criança foi na tela? O que está acontecendo? O que tem de fora que ele está curioso para ver? Porque criança é curiosa. Criança, ele quer ver o que está acontecendo, né? Então, isso acaba, às vezes, porque eles são inocentes. Acaba chamando a atenção deles. O vigia está ali, o vigia da prefeitura, porque eu sou vigia também. Trabalho nessa área de segurança. Então, posso dizer claramente, a gente está sempre atento. O que deu? Ô, Joãozinho, o que deu ali? Vem para cá. Faz a ronda na hora do intervalo. Isso é muito importante. Faz a ronda. Já verifica. Ô, Mariazinha, o que tu tá fazendo? Tu tá falando com quem? Já mostra que tem alguém de olho. Então, já vai inibir o delinquente de chegar o mais próximo da escola. Entendeu? Mais próximo daquele vínculo ali com a criança, que ele não tem que ter esse vínculo. Um estranho não tem que ter vínculo com nossos filhos. Nossos filhos têm que ter vínculo com a família, com o professor, com quem os protege. Não com a pessoa que está pro lado de fora. Então, isso é bem importante. Nós temos um assunto também que é sempre importante, que é o assunto da saúde. Nós teríamos vários assuntos, mas esses dois eu escolhi para a gente pautar aqui, depois a gente pode ter até uma outra conversa, mas a saúde, a gente vê os outros candidatos também dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo e tal, e a gente percebe que é algo muito vago. O que dá para realmente melhorar? Porque a gente sabe que foi feito um trabalho de aceleramento aí e que está sendo divulgado e às vezes não é tão divulgado como deveria. Eu sempre falo que a notícia boa, ela não vai, ela demora a chegar a notícia boa, né? Então, o que está sendo feito e preparado no quesito saúde para os próximos anos da nossa cidade? Bom, saúde nós... Durante esses 3 anos e meio, reformamos todas as unidades de saúde. Todas. Inauguramos 3 novas unidades. Esplanada, Jardim do Lago, Santo Antônio. Reformamos todas as demais 23 unidades. As últimas que estão em reforma agora são as do interior, né, que ficaram mais para o final, até porque no interior você tem uma certa dificuldade. Se você vai reformar a unidade inteira, como é o caso da unidade do Borman, nós tivemos que adequar o funcionamento da unidade. Sim. E você tem menos disponibilidade de imóveis para você locar e tirar a unidade de lá para ficar no tempo de reforma. Perfeito. Então é um pouquinho mais difícil, foi um pouquinho mais trabalhoso, mas está em fase final de conclusão. Estamos construindo a nova UPA da EFAP, né, que era uma unidade pequena, acanhada. Transformamos agora, vamos transformar numa grande unidade de pronto atendimento, com a farmácia 24 horas. É a unidade de saúde básica, mais o pronto atendimento e mais a farmácia 24 horas. Isso tudo lá na EFAP. A unidade do Postão Norte, que nós estamos fazendo aqui, nova. Uma unidade que também está lá para quem quiser ver. Uma unidade acanhada, antiga. Sim. Estamos quadruplicando, ela vai ficar 4 vezes maior, para receber mais serviços, para receber mais atendimentos. O Posto de Saúde do São Cristóvão é um investimento de 4,5 milhões. Era a unidade de saúde mais antiga da cidade, era a unidade do São Cristóvão. Dividida em 2 partes, sem acessibilidade, sem nenhuma integração, uma parte interditada. Unidade nova, está quase pronta até dezembro para ficar pronto. Estamos construindo a unidade aqui no Paraíso, para desafogar a unidade leste, que hoje atende mais de 18 mil pessoas só na unidade leste. Então vamos criar a nova lá no Paraíso para desafogar essa unidade aqui. A partir da conclusão daquela, vamos ampliar e reformar esta unidade leste. Sim. Dobramos o tamanho da unidade do São Pedro para poder melhorar o atendimento da região leste da cidade. Estamos construindo a unidade de saúde da Água Amarela. Isso vai fazer com que diminua o atendimento
da unidade do seminário, que possa absorver melhor. Estamos terminando a unidade de saúde do Santa Maria, que a unidade dobrou de tamanho. Sim. Né? Só falta desmanchar um barracão lá que era da Secretaria de Educação, que já alocou um outro espaço. Terminado isso, a unidade de Santa Maria volta a ser entregue para uso da comunidade, podendo ser um centro de especialidades. Podendo ser um centro de especialidades. Sim. Então, tudo isso é investimento em saúde, investimento que não para. Nós investimos hoje 30% do orçamento em saúde. O mínimo que preconiza o Ministério da Saúde é 15%. Sim. Nós investimos já o dobro. Olha só. O dobro do valor investido. E aí a gente esbarra com algumas questões, porque as questões das responsabilidades. A atenção básica é a responsabilidade dos municípios. A média e alta complexidade é a responsabilidade do Estado. E o governo federal é responsável pelo repasse dos valores do SUS. Por exemplo, nós temos as tabelas SUS, que são os pagamentos pelos procedimentos. Seja o raio-x, seja a ressonância, qualquer exame de média e alta complexidade, quem paga é o SUS. O valor que o SUS paga é o mesmo valor desde 2006. Tá bom, então? Não atualizou em nenhum momento. Então, hoje, quem complementa esses valores é o município. Por exemplo, nós, nos últimos 6 anos, nos últimos 10 anos, nós tivemos 6 pessoas que foram operadas, que fizeram cirurgia para cirurgia bariátrica. Sim. Pessoas em grau alto de problema de saúde, com obesidade mórbida, pessoas que estão na cama, que nem conseguem mais caminhar. Em 10 anos, o Estado fez 6. O prefeito João Rodrigues, numa decisão de muita coragem, no último ano já fizemos 19 Sim. cirurgias pagas com recurso do município. Porque não adianta o prefeito, o vereador, eles se deparam com os problemas. Sim. E aí você precisa, muitas vezes, agir. Tem que ter uma atitude. Porque se vai esperar, quem tem obrigação de fazer não consegue fazer. É o que eu falo do carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Então é um exemplo de que o prefeito João se preocupa muito com saúde. Essa questão do programa do Mão Amiga, que é o internamento involuntário, isso envolve assistência social, Sim. mas envolve a saúde também. Porque ele passa por uma avaliação de profissionais de saúde e esses profissionais é que fazem o encaminhamento para o internamento, para qualquer tipo de internamento, para que a pessoa volte a ser reinserida na sociedade curada. Porque é uma doença. É uma doença. Então envolve assistência social, que vai lá, faz a busca ativa, que vai na ponta, mas envolve a saúde porque tem a triagem e tem o encaminhamento para a solução. A gente sabe que o executivo para o qual você está indo agora depende sempre da Câmara de Vereadores, né? Que é vamos dizer assim, quem aprova as demandas do prefeito e do vice-prefeito, enfim. Como é que você vê esse lance da saúde? Como é que está sendo feito? Ainda tem alguma coisa que dá para melhorar? Eu vejo assim que essa da bariátrica foi um passo muito importante que o nosso prefeito deu, porque ele devolveu qualidade de vida. Porque você ser obeso, junto com a obesidade, vem muitas coisas negativas. Sim. Vem a perda da mobilidade, vem as diabetes, vem doenças que ela vai não só adoecer você que está obesa, mas a tua família também. Sim. Então, eu como profissional de saúde, eu fico muito preocupada, porque junto com a obesidade vem outras doenças. Doença que pode acelerar a morte dessa pessoa. Isso quer dizer que a fila já andou, né? Mas a fila ainda existe, né? Nesse caso, por exemplo, nós temos mapeado 60 pessoas. Tá? 60. 19 já foram operadas, as mais graves. Sim. E agora continua o programa até que a gente consiga atender. Colocar em dia, vamos dizer. É o que eu disse, se nós aguardássemos o Estado fazer 6 a cada 10 anos, quantos desses 60 iriam sobreviver até chegar a sua vez? Eu até costumo dizer, então, às vezes... é uma atitude necessária. Sim. Que é só um prefeito com muita coragem que faz isso. Muita coragem. Eu costumo porque dizer... é um custo alto, né? Eu costumo um dizer custo que... bem alto. Se deixar o povo trabalhar e colocar os governantes certos, funciona, gente.
funciona, mas a gente tem que começar pela nossa cidade, pela nossa rua, pelo nosso bairro, escolher as pessoas que nos representem de maneira certa. Porque até mesmo uma pessoa que esteja liderando um bairro como uma comunidade, se ela não for de boa intenção, ela vai prejudicar os vizinhos dela, né? Nesse formato. Então a gente pensa assim, temos que escolher os vereadores certos, apoiando o prefeito da maneira certa, para que a nossa cidade funcione. Se a nossa cidade funcionar, ela já passa a ser exemplo. Aliás, Chapecó já é exemplo em várias coisas, né? Então, assim, nós precisamos continuar nesse foco, continuar dessa maneira, esse entrosamento, até vou usar uma palavra bem simples aqui, mas que as pessoas entendam, entre o executivo e o legislativo, para que as demandas realmente continuem nessa velocidade. Porque se a velocidade continuar, vai dar a vazão, vai dar a necessidade que a nossa comunidade precisa. Eu gostaria de agradecer vocês de coração, porque eu sei que a agenda de vocês é puxada, é corrida, é disputada, vamos dizer assim, mas a gente precisa falar com a comunidade, a gente precisa e temos essa ferramenta que nos auxilia a estarmos no celular das pessoas, no notebook das pessoas, enfim, na internet, para que as pessoas entendam que quem realmente já fez alguma coisa, sabe como é que faz. E também comentar que, às vezes, é muito importante a gente trocar alguns vereadores que estão lá, vamos dizer, há um certo tempo, e não estão dando um apoio como a prefeitura precisa, como o prefeito precisa e como a comunidade precisa. Então essa renovação ela é saudável e por isso temos aí candidatos novos, como a própria Cíndia está aqui com a gente, é uma candidata que está indo pela primeira vez e é saudável, você concorda que é saudável essa mudança para oxigenar, vamos dizer assim, as ideias, né? E olha só, para se ter ideia, nesse pleito, né, 3 cadeiras, automaticamente elas já vão ser substituídas. Sim. O Valmor, que não é mais candidato a vereador, a vereadora Sueli, que não é candidata, e o vereador Carvalho, que também não é candidato. Já são 3 vagas. Automaticamente nós vamos ter 3 novos vereadores já para a próxima legislatura. E obviamente que sempre há um grau de renovação, né? Não é todo, mas sempre tem um grau de renovação. Sempre acontecem aqueles que trabalham muito e conseguem o seu objetivo, que é a eleição. É isso aí. Você está nessa aí? Você está nessa turma? Com certeza, trabalhando muito e assim, com certeza darei todo o apoio que o nosso prefeito João Rodrigues e o nosso vice precisar, estou à disposição sempre deles, porque é uma parceria certa, é uma parceria que vai buscar essa continuidade de trabalhos, de investimento para a cidade, porque eu sou chapecoense, eu sou nascida aqui, eu sou cria da casa, então para mim é um orgulho dizer que eu nasci em Chapecó e que vi todo esse desenvolvimento. No Borba, por exemplo, eu vi o posto de saúde ser uma casinha, hoje vejo o posto ser grande, o posto nosso de saúde vai atender até às 10 da noite. Isso é uma coisa maravilhosa, porque nós tivemos um posto de saúde lá, amor. Não vou contar a minha idade, né? Porque senão fica feio. Mas assim, ó, de um doente entrar, o outro tem que sair. Então, eu vi o nosso desenvolvimento chegar, vi as melhorias que realmente aconteceram, e é por isso que eu me disponho a estar concorrendo a uma vaga, porque eu estou preparada para bem representar todos os chapecoenses e ter essa parceria de ajudar o nosso prefeito a dar continuidade nos trabalhos, que é para isso que a gente quer. A gente quer evoluir, a gente quer saúde melhor, a gente quer moradia melhor. E eu estou preparada para isso. Uma última pergunta para você, então. Sendo vereadora, como é que você pretende ser esse braço do prefeito e do vice nas comunidades? Como é que é o teu formato de pensamento de estar com as pessoas? Eu vou criar um gabinete itinerante. Eu quero ir pelo menos uma vez por mês em cada comunidade para ouvir o que elas têm. E essa demanda eu vou levar diretamente, porque a gente tem essa parceria, tem esse aval do prefeito, do nosso vice. De porta dizer, aberta, vamos dizer assim. Exatamente, porta aberta. Eu vou ser os olhos do prefeito e do nosso vice lá na comunidade. Muito bem. Obrigado a vocês. Tem as suas considerações finais. Não, só agradecer a oportunidade de poder conversar
com o Chapecoense, com o nosso eleitor, pediu voto para o prefeito João Rodrigues, Sim. os 55, e aqui a Cíndia que também está se esforçando, é uma candidata que não tem preguiça, trabalha muito e com certeza é merecedora também do apoio, do voto do cidadão chapecoense. Eu só agradecer e me colocar à disposição para qualquer situação que precise, até porque, como eu disse, tenho mandato até o final de dezembro e tenho que cumprir, né, para, se caso formos eleitos, a partir de janeiro, dar todo o nosso gás para essa nova missão. Essas palavras finais para o nosso público. Então, eu quero agradecer meu vice, que é uma pessoa maravilhosa, meu amigo, e também a você, Johnny. E quero dizer para o pessoal de casa que eu vou cumprir todas as minhas palavras que eu disse. Vou representar muito bem a todos vocês chapecoense e vou levar, sim, a demanda de todos os nossos bairros ao nosso prefeito. Estarei do lado do nosso prefeito e também do nosso vice, para que o desenvolvimento realmente aconteça, porque nossos filhos tenham segurança, tenham boa educação e boa saúde. É Cíndia de Biasi, 2456. Olha aí, já fez o comercial? Então tá falado, gente. Muito obrigado a vocês. E aqui a gente encerra mais uma vez, podendo, na medida do possível, voltarem para a gente conversar. Temos muitos assuntos para debater aqui que são importantes para a nossa comunidade. Obrigado a você e até uma próxima.